Beleza, ó. Estamos conseguindo gravar a apresentação para quem não tiver oportunidade de ter acesso a ela depois. Boa noite, pessoal. Agora faltam 5 minutos para começar a nossa reunião, né, participativa sobre o livro Baía das Tartarugas, do Instituto Últimos Refúgios. A gente decidiu abrir essa reunião, essa oportunidade para as pessoas participarem da construção da estrutura do livro e com isso a gente espera fazer um livro que todo mundo tenha orgulho, né? Que as pessoas acessem o livro, utilizem o livro para fazer as atividades de sensibilização, que elas se sintam parte, né? Que elas se sintam pertencentes ao projeto. Estou bem animado, gente, para esse livro, né? Eu acho que vai ser um dos melhores livros que eu já fiz. É o livro da sua casa, né, Léo? Exatamente. Não tem uma filha ainda. Eu sempre quis Mas fazer um livro sobre Vitória, alguma coisa de Vitória especificamente, né? E a Baía das Tartarugas sempre me chamava, essa área. Desde as matérias que eu publicava, a matéria da National Geographic foi sobre a Baía das Tartarugas, né? Então, para mim foi muito significante já. E para mídias como a National Geographic se interessar por uma localidade, né? Eu achei bem significante que a nossa Baía das Tartarugas, né, teve potencial para entrar na revista. Infelizmente a revista ela parou de ser impressa, é, parou de ser impressa, né? Porque senão a gente ia conseguir colocar mais coisa. Mas só para todo mundo saber, a gente está fazendo essa apresentação ao vivo, né? Para se depois alguém quiser fazer alguma pergunta, só que depois a gente também vai tanto disponibilizar essa própria apresentação online, né? Eu estou gravando ela só para avisar também todo mundo. A gente vai disponibilizar o material, né, o PowerPoint, o formulário. As pessoas vão poder colaborar depois também, tá? Até a gente fechar a estrutura do livro, né, o formulário vai estar aberto. Então, se as pessoas forem colaborando lá até esse ponto, quanto mais colaboração, melhor. A ideia é as pessoas poderem falar se a estrutura que a gente pensou tá bacana, se tá faltando alguma coisa, se querem que tirem alguma coisa, ou se a gente não está falando de uma forma a qual deveria, né? Enfim, a gente vai fazer, tá querendo mesmo fazer com que seja o mais público possível, né? Essa colaboração, né? Inclusive vários grupos importantes, se a gente não conseguir que eles estejam presentes aqui, a gente vai correr atrás deles para apresentar esse né, material, ver a colaboração deles, né? Vamos tentar ver os esportistas, né? As ONGs, os pescadores, o poder público, né? Todo mundo vai ser incluído. Boa noite todo mundo. É, eu acho que a maioria que está aí já me conhece, né? Eu sou o Leonardo Messon, eu sou fundador do Instituto Últimos Refúgios, fotógrafo de natureza. E esse projeto foi mais um produto cultural que nós inscrevemos, né, na Lei de Incentivo à Cultura. Dessa vez a Lei de Incentivo à Cultura capixaba, da LIC, né? Estamos com o patrocínio do Grupo Água Branca, o apoio da Grafitusa, a parceria da Prefeitura de Vitória, né? Então eu agradeço a todos esses nossos parceiros que estão possibilitando a gente realizar um sonho, né? Esse projeto em específico, né? O projeto de conservação da Baía das Tartarugas, é um projeto que já vem em andamento desde antes da criação da Baía das Tartarugas, inclusive. O nome foi dado depois, mas as iniciativas já existiam, né, de registro, de fomentar a proteção da área, né, de denunciar os crimes que aconteciam lá, de mostrar as belezas da área para as pessoas. Né? Deixa eu passar aqui. Foi. Né?
E aí, felizmente, a gente conseguiu, depois de muitos anos planejando, escrevendo o projeto, a gente conseguiu a oportunidade dada pela LIC, né, a Lei de Incentivo à Cultura Capixaba, para fazer o livro, né, o livro Baía das Tartarugas e Riqueza Marina, Capital do Espírito Santo. E para fazer um livro, tem todo um processo que a gente aqui no Últimos Refúgios está bem acostumado já a fazer. Esse vai ser nosso 12º livro. Né? A gente tem orgulho de trabalhar com cultura relacionada à natureza. A gente está trabalhando há muito tempo para vencer barreiras relacionado a essa questão das pessoas dissociarem a natureza da cultura, ou a ciência da cultura, né? Há um tempo atrás a gente tentou algumas leis de incentivo que falaram, não, o seu trabalho não é cultura, o seu trabalho é biologia, é natureza. E aí eles arquivaram meu projeto por causa disso. Né? Não queriam me aprovar por causa que era natureza, eram fotografias de natureza. E aí eu tinha 10 dias para responder, né? Não foi ali que, inclusive, tá? Foram outros editais. E aí eu tinha 10 dias para responder e eu com aquilo na cabeça. E um dia veio na minha cabeça, poxa, imagina aqueles pintores de antigamente, os poetas, se falassem né, que eles não podiam se inspirar na natureza, que não era arte porque eles estavam utilizando a natureza como inspiração. E aí veio na minha cabeça, né? E eu mandei a resposta para eles. O que diria Gonçalves Dias se na época dele dissessem que as palmeiras onde o canto sabiá não podem ser utilizadas como inspiração para as artes? E aí eles nem responderam mais nada, desarquivaram o projeto. Né? E a partir daí, né, isso já tem uns anos, já tem uns 5 anos, a partir daí eu tenho percebido uma evolução na área da cultura, de entender, de ser, de aceitar outras pessoas que não só as pessoas da arte contemporânea, por exemplo, né? Então, é nesse contexto que vem esse livro, né, do Baía das Tartarugas. Né? Como eu falei, eu sou fotógrafo de natureza, eu considero o meu trabalho arte, né? E eu tento fazer por onde. E sim, o nosso livro é um livro artístico que tem a natureza como inspiração, tá, gente? O nosso foco, né, é a Baía das Tartarugas. E a gente tem esse projeto Juntos pela Baía das Tartarugas, porque a gente vê a necessidade de ter um movimento para realmente proteger essa região. Eu, como fotógrafo de natureza, já viajei para muitos lugares do mundo, né? Eu acho 4 ou 5 continentes já. E eu nunca encontrei um lugar tão bonito, tão rico em biodiversidade quanto o Espírito Santo. Em especial a nossa Baía das Tartarugas. Vocês podem ver que aqui tem uma configuração geográfica, uma configuração ambiental única no mundo. Né? O início da cadeia Vitória Trindade, é o início do Banco dos Abrolhos, né? É o encontro das correntes marítimas que é do norte e do sul, fazendo com que o nosso clima aqui seja estável por milhões de anos, não é nem milhares, não é milhões de anos, e espécies novas sendo geradas aqui por causa disso. Né? Espécies que só tem aqui e espécies que tem só aqui na Amazônia, por exemplo, e nem em outro lugar do Brasil. Então o nosso cantinho aqui ele é especial e pouca gente percebe isso. Então a gente sentiu a necessidade de criar esse projeto pela Baía das Tartarugas e esse livro faz parte dessa iniciativa. Né? Eu já fotografo aqui a Baía do Espírito Santo tem muitos anos, né? E já encontrei uma riqueza fantástica lá. Esses aí são alguns dos exemplos fotografados dentro da Baía do Espírito Santo. Aqui essa Baía, né, em frente de Vitória. Tem uma diferença de Baía do Espírito Santo e Baía de Vitória, para quem às vezes confunde. A Baía do Espírito Santo é essa que fica em frente de Vitória, e a Baía de Vitória que fica atrás de Vitória, indo conectar com o Manguezal, tá, gente? Só para contextualizar. E aí a gente tem esse cronograma de execução. Nós começamos o projeto em abril de 2023. Vamos executar ele em 2023 e um pedaço de 2024. Né? Estamos executando ele. Né? E como eu já falei que o projeto foi aprovado pela lei,
de incentivo à cultura capixaba, e a gente vai fazer esse livro com as fotografias fotografadas todas aqui dentro da Baía do Espírito Santo, dentro da Baía das Tartarugas. A Baía das Tartarugas tem esse nome porque em 2018 foi aprovado um decreto para a criação de uma unidade de conservação aqui. E é exatamente essa área dentro da Baía, né, aqui, deixa eu mostrar de novo, dentro da Baía de Vitória, pegando desde lá daquela beirada, né, da Vale, pegando toda a praia de Cambori, incluindo a Ilha do Boi e a Ilha do Frade, indo até lá o iniciozinho da terceira ponte, tá? Todo esse meio aí faz parte da unidade de conservação, né? E o nosso livro vai ter 288 páginas, né? É um livro bem grande e vai ser um livro, um dos maiores que eu também já fiz em tamanho. Eu tenho um exemplo aqui de um livro do parceiro meu, né? Que é mais ou menos do tamanho do livro que nós vamos fazer, tá? Mais ou menos desse tamanho aqui. Tá? Então eu estou bastante animado para eu ter um livro com essa qualidade gráfica, né? E aí eu vou passar para vocês um pouquinho da estrutura do livro, né? Que começa com a capa, ficha catalográfica, epígrafe, prefácio, que é um texto que a gente convida um autor, um especialista na área, para escrever um texto sobre aquele nosso livro. A gente finaliza o livro, o projeto digital, e depois entrega para essa pessoa escrever o prefácio, falando o que ele achou do livro, qual vai ser a contribuição que esse livro vai passar, vai ter para a sociedade. E depois disso tem uma apresentação, né, sobre o projeto, um texto de apresentação sobre o projeto. Isso é de praxe, normalmente, nos livros, tá? Olha, a gente até tirou uma foto para quem não assistir a apresentação poder e tiver só com o PowerPoint, para poder ver como que é o tamanho do livro, tá? E o nosso livro ele vai ter 10 capítulos, e eu vou falar um pouquinho deles daqui a pouco. Cada um desses capítulos vai ter uma lauda de texto, uma lauda que dá mais ou menos 1.800 caracteres, se eu não me engano, tá, gente? E esses capítulos são a APA Baía das Tartarugas, que vai falar geral sobre a APA. Depois a gente vai especificar, vai focar um pouco nas praias. Depois a gente vai para as restingas, que é um pouco diferente, tá, pessoal? A praia é aquela parte de areia que está entre o mar e a restinga. A restinga faz um pouco parte da praia, mas a gente resolveu separar porque para a gente é um assunto um pouco especial, né? Porque a gente tem um projeto com restinga aqui dentro do Últimos Refúgios. A Yasmin, aí, que é coordenadora do projeto, está até presente agora, tá? Depois nós vamos falar sobre as ilhas. Vocês podem ver que tem um caminhar, né? A gente sai do continente e vai para dentro do oceano, né? Tem as restingas, tem as ilhas, que a gente vai falar das ilhas, que tem em Vitória, eu acho que são, não sei, são quase uma dezena de ilhas, se eu não me engano, mas depois eu posso conferir, né? Nós temos depois nós vamos falar do oceano, que é a parte mais submersa, né? Que são os peixes, as tartarugas, né? Os golfinhos. Depois nós vamos ter um capítulo só sobre tartarugas, porque na realidade elas deram o nome dessa unidade de conservação da Baía das Tartarugas, né? O nome da unidade foi inspirado nelas e a gente julgou que vale a pena um capítulo inspirado nelas, né? Depois nós temos os desafios. Nós antes tínhamos colocado ameaças, né? Só que nós achamos que era uma palavra muito forte. Tem sido muito discutida essa questão hoje em dia em Vitória, e a gente vai tomar, vai tentar lidar com essa questão com bastante delicadeza, bastante entendimento, né? Então nós colocamos desafios que nós precisamos resolver juntos como sociedade, né? Depois nós temos a participação social, que é o trabalho das ONGs, dos coletivos de esporte, né? Dos ambientalistas, tem pessoas individuais, né? Dos ambientalistas. Então tem a participação social, que a gente vai falar deles. E a gente pode citar, inclusive, alguns que trabalham especificamente dentro da Baía das Tartarugas para valorizar essas pessoas, entrevistar eles e tirar foto deles fazendo o trabalho deles. Acho que essa parte vai ser bem importante. Porque nesse meus anos como profissional da fotografia de natureza, uma das coisas que eu mais fiz foi acompanhar os projetos de conservação e registrar o trabalho deles.
E para um fotógrafo de natureza, isso vai muito além da ciência, né? Isso são histórias de pessoas que dedicam as vidas deles à conservação da natureza. Então vai muito além de somente ciência, somente de pesquisa. São as pessoas ali se dedicando com sangue, suor e lágrimas, né? Ali fazendo as coisas acontecerem, né? Depois nós vamos falar especificamente sobre o projeto de conservação da Baía das Tartarugas. Esse projeto que a gente tem feito aqui no Instituto Últimos Refúgios, com muitos parceiros, né? A ideia desse projeto é somar, não é para substituir nenhum ou concorrer com nenhuma instituição que esteja realizando trabalhos aqui, né? Não é para concorrer ou disputar com o governo, ou com a Assembleia, ou com o Conselho da APA. Esse projeto vem para somar a essas iniciativas que já existem, né? Depois nós temos esse capítulo aí que é Vitória da Natureza. Tem um trocadilho, né? Com a cidade de Vitória, mas também a natureza tendo sucesso. Esse capítulo aí ele vai falar de histórias de sucesso na conservação na Baía das Tartarugas, né? O Tamar é um deles, né? Nós temos o projeto com as baleias, né? Nós temos os projetos com as tartarugas, com o mergulho. Nós temos histórias fantásticas que nesses anos que eu venho fotografando eu já presenciei, né? Aí beleza. E aí eu vou falar um pouquinho especificamente de cada capítulo. Né? A APA Baía das Tartarugas é o capítulo, cada capítulo vai ter um texto, só que esse texto vai abordar assuntos específicos. Então eu vou falar aqui agora do lado alguns desses assuntos. Né? Primeiro, a APA Baía das Tartarugas ela vai ter um infográfico mostrando um infográfico ilustrado em corte vertical, que depois a gente pode aplicar essa ilustração em vários lugares, pode botar placa na Baía das Tartarugas, pode ceder para as pessoas utilizarem para a educação ambiental, né? E é um infográfico, eu botei esse infográfico aí que nós fizemos no nosso último livro, né, do Parque Últimos Refúgios, do Parque de Pedra Azul ao Parque de Forno Grande. É um corte vertical, que vocês podem ver aí, dando para ver a floresta de lado, e no nosso caso da Baía das Tartarugas vai dar para ver o mar, vai dar para ver a restinga, e por aí vai ser bem bacana. O artista já está ilustrando, é o mesmo artista que fez essa ilustração aí do último livro, né? E essa aí foi o esboço que eu fiz para ele criar essa arte. Eu peguei, eu fiz mais ou menos um desenho de como é a Vitória de lado, né, os prédios aqui, e fui colocando os animais, por exemplo, o atobá tem que ser esse atobá aqui, o golfinho é esse golfinho aqui, os peixes, as arraias, né, os peixes estão aqui também, aí aqui tem a praia, tem a restinga, tem o calçadão, né, os prédios, a paisagem. Então ele recebeu todas as informações para fazer essa ilustração, né? Depois disso, né, vai ter explicando o que é a APA. Depois vai ter, na realidade vai ter explicando o que é uma APA, né? Porque as pessoas não sabem que uma APA é uma área de proteção ambiental, não sabem as características, o que caracteriza uma APA, uma área de preservação ambiental. Depois a gente vai falar o que é a APA Baía das Tartarugas, vai especificar, vai falar o que é a nossa APA. Né? Depois vai ter informações específicas e características da criação da unidade, né? Um pouco da história. Depois vai ter a contextualização geográfica, onde que fica a formação, aquela questão que eu falei de Vitória Trindade, pega ali o rabinho do Banco dos Abrolhos, né? Depois o histórico de Vitória em especial, que Vitória tem uma história bem interessante, né? E as motivações para a criação da APA, bem como os agentes responsáveis, né? É importante a gente falar das pessoas que fizeram. E aí vamos falar dos impactos e monitoramento da biodiversidade, né? Porque a gente tem tem feito esse monitoramento também na plataforma iNaturalist, a gente tem feito aqui no Últimos Refúgios, mas também nós temos amigos pesquisadores que fizeram pesquisas bem aprofundadas sobre a região, a gente vai abordar isso também, tá? E aí o segundo tópico são as praias. Né? A gente vai ter um descritivo histórico, né? Como as praias de Vitória eram antigamente. Tem fotos bem bacanas que rodam aí pela internet.
né? Vai ter um infográfico, né, da configuração das praias também, vai ter uma foto de cima apontando quais são e onde são as praias. Vai ter a foto de cada praia, vai ter a relação das praias com a comunidade, envolvendo esporte, cultura, lazer, comércio e turismo. Vai ter falando, obviamente, da biodiversidade, com as fotografias da fauna encontrada na praia, né? E depois, no terceiro capítulo, tem falando sobre a restinga, né? Que vai ter a mesma coisa, o descritivo histórico sobre a restinga. Vai ter como a restinga faz parte da APA, porque muita gente acha que a APA é só o mar, mas não, é aquela parte da vegetação que fica perto da praia também. Descrever um pouco sobre a restinga de área urbana, né, fazendo um comparativo com as áreas mais preservadas, como por exemplo o Parque Estadual Paulo César Vinha. Vai ter a relação com a comunidade, qual é a relação da comunidade com aquela restinga, né, os espaços que eles dividem, que a comunidade divide com a restinga, os frequentadores, esportistas e comerciantes. Vai falar da biodiversidade da restinga. E depois tem o capítulo 4, que são as ilhas de Vitória, né? Vai ter um mapa mostrando onde são as ilhas, vai ter as fotos das 10 ilhas, são 10 ilhas, tá vendo, se eu não me engano. Vai ter, falando da biodiversidade, a gente já rodou bastante essas ilhas, mas a gente vai rodar mais ainda. Tá? Vai ter um período de a gente só não sabe se vai fazer a questão da reprodução das aves marinhas por causa da gripe aviária, né? Mas nós já temos essas imagens, mas a gente pode abordar, nós já ouvimos alguns amigos pesquisadores que é interessante a gente abordar esse tema também em algum momento, né? E aí depois entra a parte do oceano, a parte submersa, né? Tem os aspectos geográficos e características importantes, como a cadeia Vitória Trindade, correntes marinhas, Banco dos Abrolhos. Tem a relação do oceano da comunidade com o oceano, social, cultural, esportes, comércio, turismo. Tem a biodiversidade, a fauna, a flora desses ambientes marinhos, né? E o sexto capítulo é das tartarugas, que a tartaruga, para mim, deveria ser um dos maiores atrativos de Vitória. Eu nunca fui numa cidade que você da praia, da ponte, você conseguia ver tanta tartaruga, né? Eu sou apaixonado nelas, eu sempre quando eu posso eu paro para ver as tartarugas, toda vez, nunca me canso, né? E aí, sobre o capítulo das tartarugas, vai falar sobre a motivação da escolha do nome da APA, a descrição sobre as tartarugas marinhas, bem como a reprodução nas praias da APA, vai ter a relação com a comunidade, o monitoramento, pesquisas e resgates, e os desafios. Tá? Tá falando aqui que a chamada falta 15 minutos, mas estranho, eu tinha feito essa reunião pela conta do Últimos Refúgios, mas enfim, eu acho que eu consigo terminar até lá, né? E aí tem os desafios. Essa aí é uma ação de coleta de resíduos na praia, por exemplo, que as ONGs aqui de Vitória fizeram, né? Opa, os desafios são o lixo na praia, o lixo no mar, né? A pesca predatória, as espécies exóticas, né? Como intervenções humanas e a fauna exótica. São algumas das ameaças que a gente vai abordar, né? Tem a participação social. Essa aí, por exemplo, é uma equipe de canoa havaiana ajudando numa ação de coleta de resíduos nas ilhas, né? Aí tem né, a importância dessa participação social, as iniciativas para a conservação, os projetos que fazem essas iniciativas para a conservação, as fotos que representam as instituições e projetos ambientais que atuam na APA, né? E falar no capítulo 9, falar um pouquinho sobre o projeto de conservação da Baía das Tartarugas, né? Dos mapeamentos que nós fazemos, o fomento à pesquisa, o desenvolvimento social, a divulgação científica através das mídias sociais, dos produtos culturais, como é o caso desse livro, né? A divulgação das belezas, né? em mídia espontânea, que é a imprensa, e a educação ambiental nas escolas, por exemplo, que a gente faz bastante, e também nos projetos que fazem parte do guarda-chuva do projeto da Baía das Tartarugas, que é o projeto Vitória da Restinga, e o Ecofrade, né? A gente vai falar um pouco da história e da riqueza da marinha na capital do Espírito Santo,
né, essa vitória da natureza, exemplos marcantes de vitória relacionados ao mar, histórias lúdicas, registros fotográficos que foram marcantes para a Baía das Tartarugas, né? E aí vai ter o encerramento do livro, que é o crédito, colofão e contracapa, né? E aí, pessoal, aproveitando nesse finalzinho, a gente vai mandar esse link, tá, para todas as pessoas que nós fizemos o convite para essa reunião. Mas se quem quiser pode botar o QR Code aí na tela, que vai ter o acesso ao formulário. A gente vai pedir para que vocês, depois que virem essa apresentação, eu vou pedir para as meninas mandarem também, para a Laís e para a Fernanda, mandarem o material para as pessoas que nós convidamos também, para elas terem acesso a essa apresentação que nós fizemos. E para elas verem qual é a estrutura do livro que nós estamos planejando. E vai ter esse formulário também para as pessoas poderem fazer as suas colaborações. Eu vou pedir para as meninas colocarem aí no chat, tá? Para quem quiser entrar também, tá? E é isso, pessoal. De novo, eu queria agradecer o patrocínio da Águia Branca, o apoio da Grafitusa, a parceria da Prefeitura de Vitória, né? E esse é um projeto realizado pelo Instituto Últimos Refúgios e pela LIC, né? Que é a Lei de Incentivo à Cultura Capixaba, né? Opa, peraí que eu... Tá apresentando ainda? Tá, né? É isso, gente. Deixa eu parar a apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida, ainda dá tempo, a gente tem 12 minutos. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação. Enquanto isso, as meninas vão colocar aí no chat. Você tem aí, Fernanda, Laís, o link do formulário? Ei, Léo, a Fernanda acho que vai mandar aqui. Eu tô pelo celular. Tá, tudo bem. Então, enquanto isso, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida... Posso, então, eu começar rapidinho? Pode, lógico. Boa noite, pessoal. Eu sou Maria Emília, estou como gerente lá de incentivo cultural da Secult, né, que a gente cuida da LIC. E parabéns aí, Léo. Acho que o projeto tem um potencial enorme e tenho certeza que vai ser uma grande entrega. E sim, é claro, é sempre bem-vindo aí projetos relacionados a questões ambientais. Eu acho importantíssimo cada vez mais essas áreas todas serem todas transversais, né? E desde o início, assim, quando esse projeto chegou para a gente, era sempre uma preocupação de tornar esse produto o mais acessível possível, né? E a gente até tá previsto aí as contrapartidas de vocês, de algumas ações junto às escolas, que é fundamental, né? Eu acho que esse aspecto da consciência ambiental aí de uma área importante que está dentro da cidade, né? Está tão próxima da gente, que faz parte do nosso... enfim, quem mora aqui em Vitória usufrui dessa área, ainda que seja de lazer e apenas para visualizar a paisagem. E, enfim, eu vou só fortalecer sempre, eu acho que está previsto, eu sei que está essas ações de tornar mais acessível, né, o produto final eu posso falar um pouquinho disso. Foi bom, eu estava tão focado em receber a colaboração das pessoas sobre o material que eu não falei sobre isso. O projeto ele tem algumas contrapartidas previstas. Nós temos uma exposição que vai vir acompanhando o livro para a gente colocar no lançamento, para a gente fazer a exposição ser itinerante. Muitas das pessoas, muitas das instituições parceiras recebem com frequência as nossas exposições. Inclusive o Tamar, né, a Sandra está aí presente, já recebeu exposições nossas, né, Sandra? E a gente tem, tá, Maria Emília, tá prevendo expor ela em mais lugares do que nós colocamos no projeto, tá? Nós temos também campanhas nas praias, a gente vai ter uma barraquinha nossa lá para sensibilizar as pessoas falando da Baía das Tartarugas. Nós vamos ter também algumas ações nas escolas, né? Nós vamos ter
ir lá nas escolas, sensibilizar os alunos, vamos fazer exposições artísticas com a contribuição dos alunos, né? Inclusive a nossa exposição está prevista para que entrem desenhos dos próprios alunos também na exposição, né? A gente previu isso, então sempre nossos projetos têm essas contribuições e vão muito além disso, tá, Maria Emília? Porque as nossas imagens, elas, depois que os projetos são executados, concluídos, elas são utilizadas por dezenas, enfim, muitas outras coisas também. Inclusive, por exemplo, o Projeto Tamar está lançando um material agora com fotos nossas, né, que nós cedemos. Então, essas fotos vão sendo utilizadas por diversas instituições, tanto privadas quanto públicas. Para você ter ideia, o livro que eu fiz lá no início da minha carreira, né, há 15 anos atrás, né, o pessoal do parque utiliza as fotos até hoje, né? Então eu acredito que esses produtos vão além de um livro, além de uma exposição, né? Você vai ver, a gente vai estar velhinho e ainda vão estar utilizando as imagens geradas nesse projeto. Né? Alguém tem mais alguma dúvida? Oi, Sandra. Na verdade, mais é parabenizar mesmo, né, pelo produto. Eu acho que pela apresentação vai ser um trabalho bem robusto, bem, né, Vitória merece, né? Tanto a unidade de conservação que foi criada, né, já tem um tempinho, recente, mas já tem um tempinho, quanto essa proposta toda, enfim, de produtos que estão atrelados a esse maior produto, né, que é o livro em si. A gente se coloca à disposição também, enquanto Centro Tamar, né? Acho que o capixaba poder realmente caminhar, desfrutar dessa beleza cênica né, que a capital tem, e poder visualizar realmente os animais, né, esses indivíduos subindo, emergindo para poder respirar, né, é de uma riqueza assim, sem tamanho, né? E que é um reflexo também desse trabalho histórico, né, do Tamar, né, nesses quase 40 anos aí, de atuação na conservação dessas 5 espécies, das 5 espécies que ocorrem no Brasil, né? Das 7 que existem no mundo. Então, no que precisar da gente, a gente se coloca aí à disposição. Ô, Sandra, eu já vi todas elas aqui, eu acho, ou na Baía de Vitória ou na frente de Vitória, embarcado. Acho que eu já vi todas as espécies. Yasmin, quer falar alguma coisa? Ô, Maria Emília, a Yasmin, ela é a atual presidente do Instituto Últimos Refúgios, tá? Boa noite, pessoal. Eu fico feliz de ver a gente conseguindo realmente oficializando, né, esse projeto, porque desde que eu entrei no Instituto há alguns anos atrás, a gente já fala muito dele e vai ser uma realidade. Eu estou muito empolgada para a gente já começar a ver o produto físico mesmo, porque vai ficar muito lindo mesmo. Acho que é isso. E poder contar, né, com a colaboração de outras pessoas, de parceiros, de pessoas da comunidade, isso vai enriquecer bastante o nosso projeto e é isso. E é para todos, né? Não é para a gente que a gente faz, né? Então, estou feliz. É isso. E obrigada a todos que se disponibilizaram a estar aqui com a gente. Deve ser uma surpresa, né, para o pessoal a gente abrir assim, para as pessoas participarem da estrutura do livro. A gente está tentando uma coisa diferente. Para que as pessoas se sintam inseridas no projeto, eles se sintam pertencentes ao projeto e tenham essa sensação de pertencimento mesmo, e para elas poderem utilizar o material com orgulho, né? Então eu vou pedir para todo mundo que puder fazer essa colaboração, que a nossa equipe, né, vai olhar com muito carinho todas as colaborações. Eu vou apresentar também a Laís, né, que ela está como nossa coordenadora do projeto de conservação da Baía das Tartarugas e do livro, né, e a Fernanda Nali, também ela está como nossa editora do livro, mas está também ajudando na coordenação, né, me ajudando em tudo que é necessário, tá? E é isso, pessoal. Eu estou sempre disponível para quem quiser conversar. Pode me mandar uma mensagem, seja nas mídias sociais, no celular, onde quer que seja, por e-mail, eu sempre respondo. Então, eu queria agradecer a todo mundo. Eu queria agradecer, né, a Lei de Incentivo à Cultura Capixaba. Eu adorei essa iniciativa, está ajudando muitos artistas capixabas
a se desenvolverem, né? Eu queria agradecer a Águia Branca, a Grafitusa, a Prefeitura de Vitória, né? E todos os nossos parceiros, né? O Tamar, que está aí, o Tomás está aí, o Flávio, né? O Daniel, o João Zanardo, né? O Vitor, tá? Tem muita gente bacana, né? Que sempre está ajudando a gente, parceiros, cientistas, pesquisadores, artistas, né? Então é isso, pessoal. Boa noite para vocês, tá bom? E Boa noite. Estou à disposição. Boa noite a todos. Valeu, Tchau, tchau. pessoal. Tchau. Boa noite. Tchau. Valeu, pessoal. Boa noite.